Olá! Num Brasil em que 60 mil pessoas são assassinadas por ano, a segurança pública é uma das principais preocupações da população. Esgotadas as vias mais tradicionais, o país passou a experimentar e a discutir outras soluções. Entre essas propostas, algumas abordam a estrutura policial, seja criando uma instituição, seja dividindo igualmente as incumbências entre outras diversas soluções com a polícia. Inovadoras, as unidades de polícia pacificadora foram criadas em 2009 no Rio de Janeiro, mas hoje passam por uma crise de continuidade, com novas explosões de violência na cidade. O Expressão Nacional vai discutir essas alternativas com o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, autor da proposta que estabelece o ciclo completo na Polícia Militar, o coronel da reserva, ex-comandante da PM do Rio de Janeiro, Ibis Pereira, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, e o coronel da reserva do Exército, Marco Antônio dos Santos. Infelizmente, nós não poderemos contar com a sua colaboração, porque esse programa está sendo gravado. A gente tem uma das polícias que mais morre e mais mata, né? A questão da violência policial e a questão da vitimização da polícia é muito grande no Brasil. E também temos um nível de ineficiência da atividade policial muito grande. A média é menos de 10% dos homicídios no Brasil se chega a uma conclusão da punição de quem fez. Por que é tão difícil mudar? O que a gente pode fazer para mudar? Deputado subtenente, eu citei na abertura a sua proposta do ciclo completo na PM. Poderia ajudar a mudar essa situação? Olha, primeiro que, só fazer uma correção, gente, por favor. O ciclo completo, ele é para as polícias do Brasil. Então, é para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para as polícias militares, polícias civis. É um ciclo completo das polícias, não para a Polícia Militar. Vamos explicar o ciclo completo? O ciclo completo, né? Porque eu diria assim, essa é a obviedade. Nós temos no Brasil um modelo de atuação das polícias, conhecido por meia laranja, por laranja partida. São duas partes que não se equilibram, não se juntam. Ou seja, o Brasil pratica um modelo de polícia em que uma polícia trabalha para outra. Dividiu-se em polícia investigativa, polícia judiciária, como outros gostam de chamar, e polícia ostensiva. A polícia ostensiva é cumprida pela Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Judiciária ou Polícia Investigativa pela Polícia Civil e Polícia Federal. Quem começa não termina. As polícias ostensivas começam um trabalho e não terminam. As polícias investigativas que terminam não começaram. Então, é conhecido como modelo partido. O ciclo completo é essa obviedade em que uma polícia pode começar e terminar um processo de investigação. É o que o mundo pratica. A América Latina, 100%, 99%, né? O Brasil é o único país da América Latina que não pratica esse modelo, não tem essa estrutura de polícia. É claro que cada país tem a sua estrutura, nem todos têm a federação que nós temos, o modelo de organização federado que nós temos, mas todas, os Estados Unidos, que sequer tem um número exato de agências de polícia, uns falam 18 mil, 20 mil, outros falam até mais, todas fazem o ciclo completo. Então, nós estamos propondo, a partir desse diagnóstico, de que nós temos no Brasil um baixíssimo índice de elucidação de crimes. A pesquisa mais recente que eu conheço foi apresentada pelo CONAMP, no final de 2016, em que diz que no Rio de Janeiro, por exemplo, 96% dos inquéritos abertos para apurar homicídio foram arquivados sem solução. Minas Gerais, 72%. A média nacional fica em 68,25%. Isso é uma deficiência da polícia, porque não tem nenhuma lei que proíbe investigar. Nós temos um modelo que não funciona e essa prática que o Brasil pratica é que nós queremos corrigir com esse modelo, com essa proposta de polícia de ciclo completo, onde todas as polícias podem evitar esforços na elucidação de crimes. E por que isso é fundamental na nossa avaliação? Entre outros, vários outros aspectos. Mas é porque a falta do empoderamento legal de investigar da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares, faz com que aquilo que ela produz de elucidação de crime tem que literalmente jogar na lata de lixo, porque como a legislação reserva somente à Polícia Federal e à Polícia Civil a competência de investigar, ela anula essas provas. Ainda que a Polícia Militar produza, não vale essa produção, ou a Polícia Rodoviária Federal não vale essa produção, porque não tem empoderamento legal. Por isso que a nossa PEC ela é simples, ela dá a todas as polícias a competência legal de poder fazer todos os atos de inteligência, de prevenção, de investigação e entregar, como em qualquer país do mundo, entregar esse resultado para o Ministério Público e o Poder Judiciário.
Coronel Ibs, como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor vê a questão da polícia? Né? Como é que a gente resolve essa polícia que não está chegando? Eu não sei se é tão simples. Tem um pensador italiano ligado à área da criminologia, de quem eu gosto muito, infelizmente pouco conhecido no Brasil, chamado Massimo Pavarini, que tem uma frase que eu acho luminosa. O Pavarini diz o seguinte: olha, para a gente se aproximar do objeto da criminologia, a gente precisa entender a demanda por ordem. Entender a demanda por ordem. Você abriu o teu programa dizendo que no Brasil morre uma pessoa a cada 9 minutos. Nós temos uma das maiores populações de encarcerados do planeta Terra. Somos um país onde a polícia morre como nenhuma outra democracia. Só no ano de 2015 morreram mais policiais no Brasil do que na Inglaterra em 99 anos. E temos uma polícia que mais mata entre todas as democracias do planeta. As polícias brasileiras mataram mais de 3.000 pessoas em 2015. Então, 28 anos depois de nós termos promulgado uma Constituição que pretendeu instituir uma sociedade livre, justa e solidária, nós chegamos a uma das maiores democracias do planeta, onde um brasileiro morre a cada 9 minutos e com uma das maiores populações de presos do planeta. A questão da violência, antes de ser uma questão de polícia, é uma questão política, que coloca em xeque a democracia que nós estamos construindo. Por isso que eu penso que, e a Constituição, aliás, diz isso, ela diz que segurança pública é meio, é instrumento. E aqui no Brasil, a gente fica se consumindo, discutindo os meios, sem discutir a que finalidade esses meios serão empregados. Então, enquanto a gente não tiver clareza dos fins, como é que a gente pode pensar em meios? Né? O nosso problema aqui, me parece que acima de tudo é conceitual. Nós estamos debatendo meios sem ter clareza com relação a fins. A gente precisa entender a demanda por ordem. É isso que a gente precisa discutir. Que ordem pública é essa? Que a segurança pública deve preservar? Esse é o problema. É a partir daí que a gente começa a falar em política de segurança pública. E, infelizmente, a gente está longe desse debate. A gente só fica falando em polícia, 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 polícia. Então, eu não sei se, do ponto de vista das autoridades, né, existe um conceito mais sofisticado. Mas quando a gente fala do cidadão comum, ele quer ter garantias do filho dele poder ir sozinho para a escola, dele poder andar à noite, da filha dele poder voltar de madrugada. Enquanto esse cidadão depositar todas as suas esperanças na polícia, ele vai continuar com esse desejo. A polícia, sozinha, não dá conta dessa necessidade de segurança. Ela é parte da solução. Perdão, deputado. Não, perdão interromper, mas é que veio aqui à mente a questão exatamente das UPPs, que inicialmente trouxe uma esperança muito grande para os moradores do Rio de Janeiro, no sentido de que acabou aquele tráfico ostensivo do criminoso com fuzil, passando pela favela e tal, começou a presença da polícia. Mas faltou o resto do programa. Chegar ali, entrar outros programas sociais, colocar uma escola perto daquela comunidade carente, outros programas voltados para o direcionamento em busca de um emprego. E aí, quando o tráfico sentiu que dava para peitar, a gente voltou à situação inicial que hoje em dia o Rio de Janeiro enfrenta. Desculpa te interromper. Apresentar a polícia como solução do problema da violência, ela é parte da solução. Mas depositar na polícia todas as fichas, como se ela sozinha, ou como se uma reforma das polícias, e que eu acredito que é necessário fazer essa reforma, mas imaginar que isso vai trazer tranquilidade para o povo brasileiro é propaganda enganosa. Mas eu não sei se a propaganda enganosa é a propósito completa. Eu fiquei na dúvida, depois eu quero voltar. Não, acho que não. Não, ele fez um paliativo. A gente está aqui discutindo questões para melhorar a situação da polícia, mas não é isso. Isso vai melhorar a situação da polícia, mas não vai colocar fim à criminalidade que a gente sente hoje na rua. Pode amenizar. É que hoje existe uma discussão, independente da questão mais geral da segurança pública, se essa polícia funciona, se a forma como nós estamos organizados. Aqui no Congresso, a gente tem uma série de propostas. Tem a proposta do ciclo completo do subtenente. Vários, unificação. Tem as propostas de unificação das polícias militar e civil. E
essa questão, como é que o senhor vê essa questão das polícias, né? Que não são, claro, a solução, mas se discute se isso poderia contribuir de alguma forma para... Eu costumo dizer, Vânia, uma coisa bem tranquila. A gente não tem que inventar a roda. É só copiar modelos que dão certo no exterior. Se derem errado, a gente volta atrás. Eu acabei de retornar agora dos Estados Unidos. E lá, isso é bem claro nos estados. Eles tentam uma legislação nova. Se der errado, voltam atrás. A gente tenta o PP. Se der errado, a gente volta atrás. Vamos experimentar o ciclo completo? Seguir o exemplo, por exemplo, do Chile, que às vezes a gente fala aqui Estados Unidos, Suíça, e as pessoas acham que é um mundo muito distante do nosso. Mas o Chile aqui do lado, me corrija se estiver errado, subtenente Gonzaga, mas é mais de 95% o índice de elucidação de crimes lá, dos carabineiros. Por que aqui a gente tem essa situação? E quando a gente começa a discutir temas como entrada única, ciclo completo, carreira única, unificação de polícia, a gente começa, entre nós aqui, oriundos das forças policiais, a entrar num conflito interno em que acaba virando um conflito de interesse de cada um pela sua categoria. Os delegados procurando os interesses dele para não perder poder, porque ele acha que se o termo circunstanciado for para a PM, ele vê isso aí como uma perda de poder. São os agentes também achando que a carreira única vai melhorar porque o delegado vai parar de dar ordem para ele. E assim por diante, e nunca chegamos a um ponto comum. É difícil você costurar um consenso e um projeto que vá adiante aqui nessa casa, nesse sentido. Como é que o senhor vê? Como é que a gente pode melhorar isso? Eu vejo como cada um aqui tem uma parcela de razão e bastante patente, bastante sólida. Eu vejo a coisa um pouquinho maior. O agravamento que você citou na abertura do programa, de 60 mil mortos, a onda de violência em cima do Rio de Janeiro, ela não vem por si só em função da segurança pública. Ela envolve todas as outras políticas que fracassaram. A política econômica, a política de saúde, a política de educação, a política de emprego. Ela vem de uma falência geral do sistema. O Brasil está vivendo um complexo problema adaptativo hoje de sair desse conjunto de crises para tentar uma solução em direção a alguma coisa que haja uma... Vou usar um termo um pouquinho mais complicado, que é uma pacificação nacional no sentido de dar a esse país um objetivo que o leve a resolver essa questão da segurança pública, como a questão da saúde, etc. Nós estamos mais ou menos no seguinte aqui, como não conseguimos fazer com que o jovem, como diz o deputado Bolsonaro, tenha um emprego, tenha uma perspectiva de vida, uma perspectiva de melhora para constituir uma família, etc., bom, aqui está fácil, o crime está fácil. A droga me resolve, porque um dos fatores indutores da violência, não é o deputado aqui que foi um homem de rua, né, um homem da polícia da ponta, sabe que a maior parte dos incidentes criminais no país envolve de alguma forma a droga. Então aquele jovem não tendo alguma coisa, ele vai para aquilo lá. Então nós ficamos como não solucionamos a questão social, econômica, política, etc., nós aplicamos o Código Penal via polícia. Via polícia, empregando a polícia. Nós queremos que a polícia resolva o problema econômico, social, etc., de uma área. O coronel foi comandante da PM do Rio, eu conheço essa questão. Também peço autorização a vocês dizer que a UPP surgiu em 2009, mas isso é uma política antiga. Isso vem em 1976 eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, havia com outro nome as UPPs, era CIPOC, CIAD, CIOPs, dependendo de uma política apenas parcial de um governo, que, como disse o deputado Bolsonaro também muito propriamente, limitava-se à inserção de uma unidade policial em uma área hoje chamada de comunidade, mas na época era área favelada mesmo, numa área favelada em que eles viviam em pequenos fortins que mal se aguentavam. Quando não se aguentavam mais, o crime estourava novamente. E hoje nós temos também fatores internacionais atuando em cima disso, que é o próprio tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje tem uma dimensão colossal, ele só pede para a economia do petróleo. Hoje eu me arrisco a dizer com tranquilidade, exploro isso com qualquer outro depois, como vinha conversando com o coronel Ibis para cá, alguns estados do Brasil já têm uma narcoeconomia, eles dependem do dinheiro que circula na comunidade fruto do tráfico, certo? Eles dependem desse dinheiro.
Então, o problema é extremamente complexo e ele começa, a solução desse problema começa do outro lado da esplanada, aqui, no Executivo e aqui, sobretudo aqui, em que se possa discutir políticas muito mais amplas, em vez de ficar aplicando a polícia para aplicar o Código Penal, prender e a Justiça ter que dizer eu tenho que soltar porque eu não tenho de manter em condições humanas esse criminoso preso. Agora, desculpe. Não, pode. Não, é que essa questão dos presídios, o coronel falou, a gente tem uma das maiores, a gente só perde para os Estados Unidos em população carcerária. Se não há uma dúvida entre qual é a posição do Brasil. Se nós perdemos para... Se a Rússia está na nossa frente, e aí nós seríamos o quarto, seria Estados Unidos, China, Rússia e Brasil, ou se nós estamos em terceiro. Tem uma dúvida aí com relação... Em números absolutos, claro. Agora, números absolutos. O questionamento dessa população o Brasil, o senhor citou a questão das drogas, da guerra às drogas, que lotou, algumas críticas dizem isso, que encheu as cadeias brasileiras, assim como encheu as cadeias americanas, sem resolver a questão da violência causada pelo narcotráfico. Mas eu acho que, como o senhor falou, todos aqui têm razão, né, nas suas afirmações. Mas eu queria pontuar o seguinte: a proposta do ciclo completo não é uma proposta para a solução da segurança pública na sua... É uma parcela disso. Não, ela é uma proposta para melhorar... Operacionalizar o processo para melhorar a investigação, a elucidação de crime. Nós temos uma deficiência, nós podemos dialogar com todas as políticas, tanto as ações dos demais integrantes do sistema de justiça criminal, Ministério Público, Poder Judiciário, sistema prisional, todos esses sistemas têm problema. Todas as outras políticas de prevenção têm problema. Agora, nós não podemos dizer que o baixo índice de elucidação de crime no Brasil se deve a uma falta de uma política efetiva de educação, que é uma falta de uma política de geração de emprego e renda. A baixa elucidação de crime no Brasil é resultado do modelo de atuação das polícias. Então, assim, eu tenho enfrentado muito esse debate e é comum o ciclo completo ser entendido ou ser vendido mal intencionadamente, que não é o caso aqui, como se isso não funciona porque o problema não é de modelo de polícia, de falta de política de prevenção ou o sistema prisional que está lotado. Não. O ciclo completo é uma proposta para melhorar a elucidação de crimes e quando nós tornarmos esse processo mais eficaz, mais eficiente, nós vamos potencializar a capacidade de prevenção de polícia, que não supere, não suprime e não suplanta a demanda de prevenção na área social, com a escola, com os equipamentos públicos, como o caso da UPP no Rio de Janeiro, que não ocorreu, aliás, não está ocorrendo. Porque a dificuldade de resolução de crimes implica na certeza da impunidade. Exatamente. Aí nós vamos contribuir, então, de um lado, com a melhoria do potencial de efetiva punição, de aplicação da lei, porque não há lei que proíbe a investigação no Brasil. Há um modelo de atuação das polícias que impede, não é por lei. Não há lei que impeça hoje que aquele que teve a sua responsabilidade definida pela polícia seja julgado. O que há uma estrutura defasada do Poder Judiciário e do Ministério Público. Não há problema de legislação no Poder Judiciário e no Ministério Público. Se ampliar a capacidade de atuação do Ministério Público, amplia a capacidade, sem mexer em lei nenhuma, a capacidade deles de oferecer denúncia. Se ampliar a capacidade de atuação do Poder Judiciário, sem mexer em lei nenhuma, amplia a capacidade. Agora, se não mexer na lei brasileira, na atuação das polícias, nós vamos continuar com essa deficiência na elucidação de crimes. Então é preciso ficar muito claro isso, porque é muito comum a gente ser atacado, a propósito de completo ser atacado, porque, não, mas o problema no Brasil é porque falta educação. Não, a educação não impede de elucidar crime. Eu vi uma pesquisa, deputado, que apontava aquilo que o deputado Eduardo Bolsonaro falou. Uma pesquisa que discutiu, inclusive, o ciclo completo. E a maior parte das pessoas que concordavam eram as pessoas de menor patente. Eram o policial que está na rua, em todas as polícias. E os que discordavam eram os delegados. Quer dizer, é um problema de corporações, aí, quer dizer, a questão de segurança pública, tem uma briga entre as corporações? De poder das corporações? E como? Na verdade, a PEC, já que você permitiu, provocou, a PEC 431, ela é uma PEC de consenso entre o conjunto dos policiais, exceção dos delegados, certo? Então ela foi escrita a partir de uma convergência, de um consenso entre a base de todas as polícias, com toda a polícia militar, todos os níveis, oficiais e praças, com os policiais rodoviários federais, com os agentes da Polícia Federal, está aqui o representante dos agentes, o deputado Bolsonaro, com os peritos todos. Quem é contra os delegados? Por uma razão simples. Hoje, a exclusividade
admitida, porque há quem diz que sequer é assim, mas a exclusividade admitida no Brasil para investigar é do delegado. Então ele tem o controle absoluto de quem e do que investigar. Porque a Polícia Militar não pode investigar. Então tudo que ela produz tem que levar para a Polícia Civil. Só que na Polícia Civil ou na Polícia Federal, de acordo com o crime, é o delegado que define. Então ele tem o controle absoluto de quem e o que ele investigar. E é por isso que eles são contra, porque a propósito completo divide essa responsabilidade, essa competência, e aí se disputa, na perspectiva deles, estão perdendo poder por essa razão. Eu concordo com o deputado a respeito do ciclo completo. Ele é uma parte da solução, né? Mas ela está muito ligado à disputa de poder entre as polícias, porque um quer, o outro não quer, os delegados não querem porque perderiam poder em certa medida, claro, em certa exclusividade. medida. Perde a exclusividade da investigação. E o que acontece hoje é que várias organizações de polícia ostensiva acabam caindo em um único cadinho, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal, para terminar a investigação e levar a ação penal, né? Penalizar realmente o crime praticado. Então é uma parte da solução. Mas eu vejo a questão ainda mais acima. Eu acho que nós temos que primeiro tentar uma política de integração de esforços. Eu conversava isso com o Coronel Ives, uma sinalização em termos nacionais de que nós todos temos que trabalhar junto. Inclusive, eu venho das Forças Armadas, eu acho que as Forças Armadas pensam, não vou falar em nome das Forças Armadas, mas já estão pensando diferente no que tange, no que toca a contribuir com a segurança pública. Exemplo, foram no Rio de Janeiro, porque as ameaças hoje elas são transnacionais, elas deixaram de ser guerras entre países, mas o mundo hoje enfrenta ameaças transnacionais de grande porte, e os esforços poderiam ser integrados, poderia se estender o poder de polícia também, com o ciclo completo também às Forças Armadas em operações, que hoje são bastante limitadas, né? E nós teríamos, mas a questão... Posso perguntá-lo? O Ministério da Segurança Pública ajudaria a organizar esse sistema, na visão do senhor? Com certeza, com certeza. É o que eu digo, a questão de é preciso criar uma política nacional de segurança para que você tenha uma política de segurança pública. Primeiro, criar uma política nacional de segurança. Agora, nós tivemos diversas políticas nacionais de segurança. É isso que eu pergunto. A política nacional de segurança é justamente integrando todas as... A cada novo governo a gente tem uma... Não, o último Plano Nacional de Segurança Pública data do ano 2000. Foi 2000 que saiu? Na verdade, foi o PRONASSE, em 2010. Exato. 2010. Mas o PRONASSE foi uma iniciativa muito limitada. Me desculpe, a coisa é muito mas eu digo o seguinte, vamos deixar os nossos convidados também. Não, sem problema. Eu dou muita razão aqui ao subtenente Gonzaga. É claro, vão falar que é porque eu venho da Polícia Federal e não sou delegado. Mas, de fato, aqui existem projetos que caracterizam essa disputa com os delegados, porque a todo momento eles tentam colocar o nome delegado como autoridade policial exclusiva. E aí eles compram briga com todas as outras categorias, com todas as outras polícias, e é por isso que parece que fica todo mundo contra o delegado. Tentam colocar, por exemplo, alterar através de PECs a Constituição para colocar, ao invés de autoridade policial e etc., carreira de Polícia Federal, colocar lá delegado de polícia. Então são sim pautas notoriamente corporativistas. Por exemplo, eu lembro que ainda em 2016 tinha um projeto de lei tratando, era da Lei Maria da Penha. Excepcional o projeto. Estava passando que, além dos juízes, poderia decretar a Maria da Penha também os delegados. Eu falei, perfeito, não tem problema nenhum. Lá nos rincões do país, se não tiver um juiz plantonista, se não for achado ou se não tiver, qual o problema do delegado olhar uma mulher com o olho roxo e decretar que o seu agressor não possa se aproximar dela? Mas aí, o que vem no final do projeto? Para os efeitos da lei, é exclusivamente a autoridade policial ou delegado de polícia. Aí fica complicado. O que eu vou falar? Será que o soldado lá na ponta do PM ele não é autoridade? Será que o agente de Polícia Federal com nível superior, o Policial Rodoviário Federal, não é autoridade? Então, às vezes, a gente se depara com esse tipo de, eu acho até, mesquinharia. Quer ver? Bem prático. Sociedade, quando roubarem teu celular, você quer passar 3, 4 horas de delegacia? Não? Então você já apoia o ciclo completo. Coronel, por favor. Bem, eu concordo. Eu vejo que esse debate sobre reforma, de um modo geral, é pautado por interesses corporativos. O que a gente assiste é uma imensa luta pelo poder entre as instituições. O modelo brasileiro, ele é absolutamente esquizofrênico. Ele não existe. Ele é muito ruim, né? Nos estados você tem uma polícia civil que investiga e não patrulha, uma polícia militar que está patrulhando as ruas e não investiga. Isso é uma loucura.
Na esmagadora maioria dos países do mundo, o modelo é completamente diferente. Eu sou, portanto, absolutamente favorável a uma mudança desse modelo, que deveria incluir o próprio judiciário também. Nós deveríamos evoluir para, por exemplo, criar a figura dos juizados de instrução criminal, que é outra coisa que também existe na maioria esmagadora dos países do mundo, e a gente aqui no Brasil se recusa a discutir isso. De um judiciário que esteja mais perto do povo, mais perto de onde as coisas acontecem. Agora, o que eu insisto, e é preciso dizer isso, é que se a gente fizer a reforma da polícia, esquecendo que ela é meio, sem saber o que a gente quer com essas instituições, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente está discutindo uma PEC. Veja, no Brasil, no momento em que nós estamos, a gente ainda tem dificuldade com dados. Existem estados da federação que, na hora de computar os seus homicídios, por exemplo, incluem as mortes ocorridas em confronto com as instituições policiais. Existem estados que não fazem isso. Então, é nesse nível que nós estamos. Nós não temos sequer dados confiáveis no âmbito nacional para, a partir desses dados, a gente construir políticas públicas de segurança. Não há um entendimento nacional de que segurança pública se quer, com que meios ela vai ser produzida, com que resultados. Qual é o propósito da segurança pública? A gente não tem ideia do fim, mas está discutindo exaustivamente os meios, como se os meios fossem responder. Mas eu acho que o debate está um pouco à frente dessas grandes dúvidas que o senhor está colocando, sinceramente. Esse seu? Não, o debate eu acho que ultrapassou um pouco. Nós insistimos que o problema do nosso debate é porque nós defendemos pautas corporativas, é um instrumento bastante usado para emperrar o debate. Vamos dizer que é pauta corporativa, que aí nós avançamos. Então, uma das coisas que nós mesmo temos que parar é dizer que é pauta corporativa. Porque a tese do ciclo completo não nasceu dentro de nenhuma polícia. A tese do ciclo completo nasceu num debate nacional, que consolidou na Conferência Nacional de Segurança Pública em 2009. Então não nasceu de academia de polícia nenhuma, nasceu de um debate da sociedade. Bom, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, eu queria voltar depois, a gente falando dos fins, inclusive como a gente começou a comentar a questão da guerra às drogas, que o senhor é do Rio de Janeiro, como é que o senhor vê essa questão, e a questão das UPPs, que fazem parte aí de todo um painel. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. A Expressão Nacional está de volta. Hoje nós discutimos alternativas de segurança pública com o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, autor da proposta que estabelece o ciclo completo, o coronel da reserva, ex-comandante da PM do Rio de Janeiro, Ibis Pereira, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, e o coronel da reserva do Exército Brasileiro, Marco Antônio dos Santos. Eu gostaria de voltar com o coronel Ibis para perguntar o seguinte: a gente falou em que medida, qual a sua avaliação dessa questão da guerra às drogas? O Rio de Janeiro é especialmente um estado onde isso foi muito forte, de combater o tráfico, de ocupar o morro por causa do tráfico. Qual o resultado disso? A minha opinião sobre a guerra às drogas é que isso é uma imbecilidade completa. É difícil até de acreditar que em pleno século XXI a gente possa imaginar que a gente vai vencer essa questão com fuzis, colocando a polícia, empurrando a polícia para dentro de lugares que vendem drogas, para favelas, né? Para os nossos subúrbios pobres das grandes cidades onde esse comércio acontece. É uma verdadeira insanidade que a gente continue apostando todas as nossas fichas nisso. E eu não estou nem falando de despenalização, em que pese eu ser absolutamente favorável a isso. Eu acho que o direito penal definitivamente não é o instrumento melhor para lidar com essa questão. Mas eu estou falando de, ainda que a gente não queira dar um passo no sentido de uma racionalidade maior, que seria a despenalização, pensar que existem outras maneiras de enfrentar a questão das drogas que não passe por empurrar a polícia para dentro das favelas brasileiras. Né? E porque a impressão que a gente tem das UPPs, quem está de fora do Rio de Janeiro, a impressão é que a UPP entra nas comunidades para garantir a segurança da população, então, mas também para controlar o tráfico, de certa forma.
Qual o papel? Esse é um problema de conceitual do próprio programa, né? A gente colocou dentro das favelas uma polícia que não investiga, portanto, que atua privilegiando o flagrante, né? Então, essa polícia que não investiga, ela está dentro de um lugar que vende drogas, né? E ela vai... Nunca foi dito de maneira clara e honesta para o policial, olha, você está aqui por causa das armas que estão circulando aqui. Nunca foi dito para ele o que ele deveria fazer com relação às drogas, a venda de drogas, porque há uma demanda por drogas muito grande, que não para de crescer. Então, o que esse policial que não investiga faz? Ele começa a ir no encalço tentando encontrar alguém que esteja vendendo. Então, a guerra, que em muitos lugares era episódica, acontecia quando a polícia entrava e parava quando a polícia saía, em muitos lugares ela se tornou praticamente diária, porque agora a polícia está dentro das comunidades. Então, colocar esse programa sem avançar numa discussão séria sobre política de drogas foi o primeiro passo para esse programa ficar em xeque. Junto com ele, a gente tinha que ter tido maturidade para discutir um modelo diferente para a questão das drogas, porque senão isso só tem sucesso no médio prazo. A questão da droga é uma questão de mercado. A gente tem que raciocinar que eu discordo um pouco de guerras, drogas, que está correndo no mundo inteiro. É uma questão de mercado. Se há um produto que é de aceitabilidade, que vem sendo aceito e comercializado cada vez mais e mais gente consumindo, ele se torna um mercado. Então a disputa, inclusive das facções do Rio de Janeiro, é uma disputa por mercado, espaço de mercado. Eu me fixo, não é à toa que isso ocorre na Cidade de Deus e na Maré, porque são pontos estratégicos, onde tem vias de acesso, onde o traficante recebe e distribui droga com facilidade, etc. Então nós precisamos pensar um pouquinho nisso em termos não de guerra, mas de enfrentar esse mercado e definir políticas que possam levar à extinção desse mercado. Porque se ninguém, desculpa, eu vou ser um pouco... Se ninguém compra banana, ninguém vende banana se não houver quem compra banana. Então eu preciso ter uma política nacional que possa realmente tirar o jovem, tem que retirar, prevenir o acesso do jovem à droga, que ele não se disponha a utilizar a droga, o jovem, o adulto, quem seja, e penalizá-lo também, porque ele sabe que ele está causando algum tipo de mal social. Eu estou vendo dessa forma. Hoje em dia, Coronel, não sei se o senhor concorda comigo, mas a gente vê através, inclusive da televisão, artistas, pessoas, personalidades, querendo dar um tom mais suave às drogas, suavizando falar uma que coisa que é um mal. Deputado Eduardo Bolsonaro, como é que o senhor vê essa questão? As UPPs entraram lá. Num momento, eu vi uma pesquisa, as UPPs mais antigas, 84% da população queria que elas continuassem no começo do programa. Isso diminuiu um pouco. Mas é o que eu falei, no começo deu uma certa esperança. Tem como o policial que é colocado na UPP, ele pode combater, ele pode lidar com o nível de violência? Porque a gente está vendo agora que as UPPs estão sendo bombardeadas pelo tráfico. Agora nós estamos vendo o estágio que o Coronel acabou de falar. Virou, na verdade, uma politicagem. Por exemplo, no Complexo do Alemão, saíram em torno de 2.000 militares. Aquela fatídica invasão que teve em 2010, aqueles traficantes correndo com armas longas para a Vila Cruzeiro, num caminho, enfim, caminhonetes passando, ali em 2010. Quando as Forças Armadas entraram ali com seus tanques, com o seu pessoal, a única diferença de políticas anteriores, tipo o PP, foi que dessa vez as comunidades tiveram que ser abertas à entrada da polícia por meios militares. É a única diferença. Do restante, as políticas anteriores, a polícia entrou de forma mais amena e estabeleceu-se com UPPs que tinham outro nome, CIAD, CIPOC, várias siglas, Centro Integrado de Policiamento Comunitário. É a tentativa de inserção de uma política de policiamento comunitário que tem origem no Japão. A ideia é boa, só que não acontece. Mas a partir do momento em que você retira daquela área ali 2.000 militares das Forças Armadas e coloca em torno de 600 policiais militares, Vânia, eu estive com... Deputado Eduardo, aí que está um dos problemas desse tipo de política com elementos fixos dentro das coisas, é justamente que você demanda grandes efetivos. Sim, Isso custa caro. E aí é que a sociedade não se dispõe muito a pagar. Aí você é obrigado a tirar os 2.000. Coronel, tem uma outra questão. A população, e a gente vê diversos depoimentos, nos últimos tempos, tende a encarar a UPP um pouco como... a população sendo controlada pela UPP. Quer dizer, ela não consegue controlar o tráfico, porque é uma coisa maior do que aquele contingente,
Mas a gente vê depoimentos dos moradores falarem, eu não posso andar, eu estou seguro durante o dia, mas eu não posso chegar depois das 10 da noite, porque eu vou levar um baculejo. Eu vou colocar a morte de pessoas, de moradores do morro que não tem a ver, quer dizer, a UPP levou... Eu posso colocar uma coisa, eu vou colocar uma coisa extremamente política, que eu ouvi de um traficante. Sob controle? Eu ouvi de um traficante. Eu faço minhas pesquisas, eu sou um pesquisador de segurança pública desde que eu acabei me envolvendo num problema até pessoal em termos disso. Meu irmão foi vítima disso e eu passei a ter que me interessar por isso. Bom, fui motivado a entrar nisso aqui. O que me disse um traficante? Eu gostei das UPP, eu adoro o UPP. Por quê? O UPP me economiza dinheiro que eu gasto em fuzis. Porque ali a UPP agora previne um ataque contra o traficante. Depois eu lhe conto o morro. Mas com isso eu tenho agora uma polícia militar dentro da favela, armada com fuzis, que me evita que a outra facção adversária me ataque. Então eu posso poupar até dinheiro, investir em mais drogas e menos fuzis. Enquanto esse equilíbrio foi mantido, tudo funcionou. O problema é que entrou um outro elemento na crise. Esse elemento foi a crise econômica do Brasil e a disputa entre as duas principais facções brasileiras. Mas eu estou colocando outra questão, Coronel, a questão da população. A população se sente sitiada. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, Coronel, se o senhor sentiu isso. A gente vê muito depoimento. No primeiro momento ela gostou, depois ela sentiu que ela estava na mão de duas forças. Que a polícia está lá para controlar a população mais pobre das cidades? Silvânia, todas as vezes que você reduz segurança pública, a polícia, é isso que acaba acontecendo. Quem acaba sofrendo é a população pobre, né? Que é a população que tem menos visibilidade, inclusive midiática, é essa população. Então, enquanto nós, no Brasil, não entendermos que segurança pública não se faz apenas com polícia e com essas polícias que nós temos, que na verdade não são parte da solução, elas são parte do problema. Elas são parte do problema. Porque o nosso modelo é muito ruim e basta ver os indicadores de violência policial no Brasil. As polícias do Brasil, elas são parte do problema, elas não são parte da solução. Por isso que a gente tem que fazer uma reforma profunda nessas polícias. Uma das soluções passa pelo que o deputado está propondo e a outra passa por um investimento realmente em polícia. Eu sei que o senhor é defensor de uma educação maior para os policiais. E o coronel Ibis trabalhou com formação de policiais. Quer dizer, esse policial que vai para o UPP, ele tem que estar mais bem preparado, ele tem que ter uma formação específica? Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro, desculpe se eu vou cometer alguma agressão com o Rio e com os colegas do Rio aqui. Fica à vontade. Uma das dificuldades nós discutir segurança pública é porque, invariavelmente, nós vamos para o eixo Rio-São Paulo, e especialmente no Rio, e a UPP domina todo o debate. Então, é necessário que nós, ao discutirmos Política Nacional de Segurança Pública, não tenhamos o PP como regra, nem como modelo, porque Minas Gerais, por exemplo, nós temos 853 municípios e não temos a UPP, nem somos o Rio de Janeiro nessa perspectiva. Então, esse é um problema quando nós estamos discutindo políticas nacionais. Com relação à formação dos policiais, eu tenho insistido e briguei muito, enquanto sindicalista que fui na Polícia Militar de Minas, para elevar o nível de escolaridade como condicionante, pré-requisito para entrar nas polícias militares. Em Minas Gerais, hoje, nós aprovamos o 3º grau. É uma questão de valorização. Tá? Eu, quando entrei na polícia, falava assim, ó, bem feito, você não estudou, vai ser soldado. Agora eu vou falar assim, olha, você quer entrar na polícia, vai estudar, porque senão você não vai passar no concurso. Então, acho que essa é uma questão de valorização, de autoestima. A polícia não pode ser aquela escória que não serviu para nada e vai ser polícia como nós vivemos. Ainda que não fosse verdade, mas esse era o conceito. Então, a exigência traz um grau traz uma autoestima para nós todos. Agora, eu tenho insistido também que as polícias militares, de um modo geral, elas melhoraram ou adequaram a sua função constitucional ou a sua função política dentro do Estado a partir da sua base, da sua matriz curricular. Eu tenho muita tranquilidade para defender a doutrina, a formação doutrinária das polícias militares no Brasil, como sendo adequada para a função que ela tem que cumprir constitucionalmente, de fazer segurança pública. Né? E falo isso, e nós, de alguma forma, tivemos que nos preparar para isso, porque desde que passamos pela Constituinte, e foi um processo natural, vários segmentos da sociedade, não só de esquerda, mas alguns de direita também, defenderam a desmilitarização como condicionante de cidadania, de polícia cidadã.
E nesses 30 anos nós tivemos que nos preparar, resistir a essa tentativa de militarizar, a esse ataque permanente que nós sofremos. Agora, deputado... Então, nesse sentido, nós melhoramos, até como condição de sobrevivência, melhoramos muito a nossa formação. Mas continuo defendendo. Acho sim que, do caso do Rio de Janeiro, e assim como eu não quero agredir, eu também não quero fazer uma avaliação negativa do Rio de Janeiro, mas a necessidade de ter um efetivo muito grande no curto espaço de tempo, tá certo? Obviamente que isso é um problema para você garantir a sustentação de um programa. Nós não temos como você pegar 10 mil pessoas, formar em 4 meses e dizer que essas 10 mil pessoas estão de fato imbuídas de uma política. As violências são muito grandes. O senhor acredita, deputado Eduardo Bolsonaro, porque a lei fala que os policiais que atuariam nas UPPs deveriam ter uma formação reforçada em termos de direitos humanos. Como é que o senhor vê essa questão? Qual é a formação desse policial? Ele tem que ser diferente ou é o mesmo policial que está na rua, em qualquer lugar? Olha, eu acredito que hoje em dia a polícia já mudou bastante. A polícia hoje em dia já não é mais aquele policial que é feito para o combate. Eu acho que já tem uma boa dose de humanização do policial onde quer que ele esteja. E, de fato, essa questão de se exigir o nível superior para as carreiras das polícias militares, principalmente, que é quem faz a patrulha, isso aí é visto com bons olhos. Então é afastar um pouquinho essa visão de que o policial é um brutamontes e que só sabe dar pancada. E outra... Eu acredito que no Brasil, já que foi falado em direitos humanos, a gente tem uma visão muito grande com relação aos direitos humanos e pouco se ouve a tropa. Então, por exemplo, a gente tem aqui 600, em 2000, os dados de 2014, se levar em consideração também os guardas municipais, os agentes de segurança pública, a gente passou de 500 o número de assassinados aqui no Brasil. E aqui na Câmara a gente discute letalidade policial, CPI de morte de negros e pobres. A gente tem o CNJ colocando audiência de custódia, que acaba libertando e dando mais criminosos naquela audiência de custódia que é feita dentro de 24 horas. Então eu acredito que a gente tem uma visão muito exagerada de direitos humanos. A gente tem que ouvir um pouquinho também o outro lado. E eu digo o seguinte, até... copiando um pouquinho o que o procurador Deltan Dallagnol ele tem falado, né? O criminoso, ele usa para o lado dos corruptos, né? Mas pode ser aplicado também para a criminalidade comum. Ele olha ali a balança, ele tem aqui os proventos, os benefícios do crime e ele tem aqui o peso da lei. Se ele entender que vale a pena os benefícios do crime, ele vai entrar no crime. Ele não vai pegar um ônibus lotado para ficar trabalhando. Ele olha, ele tem mais de 90% de chance de ficar livre. Ele vê que diversas leis o favorecem. Por exemplo, a audiência de custódia. Ele vê a polícia com cada vez menos prestígio. Ele vai entrar na vida do crime. Então, eu sou a favor também de que nós temos uma política mais rigorosa com relação às leis. É copiar o exemplo norte-americano. Foi preso, tá cana dura aqui. Reincidiu, uma cana mais dura ainda. Porque pessoa que não tem condição de viver em sociedade, ela não pode fazer da sociedade o laboratório do crime. Muito se fala, né, que as universidades do crime são os presídios. Já que eles estão soltos com essa política desencarceradora, eles fazem da nossa sociedade o laboratório do crime. Coronel Ibis, se a polícia que deveria estar nas UPPs, era uma polícia que tinha que ter uma formação específica de direitos humanos, voltada para a polícia comunitária, que vocês chamam de polícia de... No Rio nós chamamos de proximidade. De proximidade, mas para a gente é polícia comunitária, que é um termo mais antigo. O que aconteceu com esses episódios Amarildo e esses diversos episódios de denúncias de arbitrariedade, de gente baleada pelas costas nas comunidades, pessoas que não têm nada a ver com crime? Bom, olha, eu penso que a política que a gente tem chamado as UPPs de política pública de segurança, elas nunca foram efetivamente isso. Elas não chegaram a se transformar numa política pública de segurança. Elas ficaram no estágio de um programa extremamente bem intencionado, diga-se de passagem, que efetivamente contribuiu para a redução dos indicadores de homicídio, por exemplo, e também de mortes provocadas por oposição à atuação policial. Basta nós olharmos os números dos últimos anos. Concordo com o deputado Gonzaga, quando ele diz que a UPP cresceu demasiadamente num espaço de tempo muito curto, sem que ela tivesse institucionalizado efetivamente como uma política do policial pública. Não, eu diria que tem uma questão, e aí eu volto à política de drogas e essa infâmia que é a guerra às drogas. A letalidade que a polícia produz
e que não tem paralelo em nenhuma outra democracia no mundo. Foram 3.350 pessoas que as polícias brasileiras mataram em 2015. Esse número é assustador, nenhuma democracia produz isso. E foram 398 policiais que morreram. Insisto nessa questão. Isso foi o que morreu na Inglaterra em 98 anos. Morreu no Brasil em um único ano. Essas duas realidades terríveis são faces de uma mesma moeda. No Brasil, nós temos uma política pública de segurança militarizada, que privilegia o confronto, o enfrentamento bélico do criminoso. A gente acredita no direito penal, tanto é que somos a terceira ou a quarta maior população do mundo. Temos um modelo esquizofrênico de polícia, onde essa polícia que é empurrada na caça dos criminosos, sobretudo dos narcocriminosos, ela não investiga e, portanto, ela vai prender, procurando encontrar esse criminoso lá dentro onde ele está operando, no flagrante, e o confronto está armado. Então, a possibilidade de vítima dos dois lados se configura a partir daí. De quem está no meio também. De quem está no meio também. Então, começar um programa como esse, num estado da federação, sem que esse programa tivesse ganhado raiz, apartado de uma discussão mais ampla, que tem que ser aqui nessas casas, no Senado e na Câmara, de uma nova política de drogas para o Brasil e de uma política pública de nível nacional, para não falar do envolvimento dos municípios, que são atores fundamentais quando a gente fala de segurança pública, isso não pode dar certo. No médio e longo prazo. Diga que o modelo de segurança pública do Brasil ele é militarizado. Eu não concordo. Militarizado na perspectiva bélica, do confronto. Ele é decorrência até do clamor popular que se enfrente à violência. Então, eu quero segurança, então eu quero polícia. Eu começo a clamar por polícia. Ele se começa a armar a polícia, os bandidos começam a se armar, eles não se armam exatamente para enfrentar a polícia, eles se armam para enfrentar as facções adversas para ter o controle da comunidade. Sim. Certo? Cabe ao gestor público não cair nessa armadilha. E o gestor público cai nessa armadilha. Então não é que o modelo seja militarizado, simplesmente o gestor público cai no clamor popular por segurança, por controle, e ele começa a armar, ele começa a criar as estruturas para fazer repressão. Agora, Coronel, eu volto àquele início. Sim, nós não temos definição do que requeremos em realmente. Aí eu concordo plenamente com o Coronel Ibis, que não temos definição de tratar o problema da droga, políticas de drogas, porque é uma questão de mercado. Se eu estou ganhando muito dinheiro, dado recente, o PCC está faturando 1 bilhão por semana. Então é mercado. Por isso que a gente tem a guerra. E por isso é que vira a guerra. Não é que o modelo seja militarizado, ele acaba virando. Eu disse que eu era contra o termo guerra, porque acaba virando um confronto, porque a sociedade quer uma solução e a única que o poder público tem encontrado é enfrentamento. Ele não discute outra situação. Vai com a sua motivação. Vai com a sua motivação. Não. Tá. Eu acho que tem uma síntese nisso tudo. Tem, certo? Com certeza. O Brasil nunca teve uma gestão central. Segurança pública nunca foi prioridade no Brasil. Basta ver como a Constituição nos tratou do ponto de vista do financiamento. Não há na Constituição Federal o que cada ente federado tem que gastar como há para a educação e para a saúde. E isso faz com que o seguinte, no caso da UPP, voltando no exemplo, seria uma fase de todo o processo. A ocupação. Essa é uma fase não se aperfeiçoou fundamental. O modelo, colocou-se lá exatamente. E ele e aí plano. Ficou só nessa fase. Qual que é a outra contribuição que o Estado deu? Nenhuma. Aí tem que fracassar mesmo. Porque a polícia, eu concordo com o senhor quando fala, a questão não é de polícia, não é de polícia aonde não é função de polícia. Onde é função de polícia fazer a prevenção, interromper a prática criminosa, investigar e entregar informações concretos para o Poder Judiciário, essa é a função de polícia e não tem como passar para outro ente. Agora, a polícia não pode fazer prevenção na perspectiva de ação social, na perspectiva de suprir a demanda de saúde, a demanda de transporte, a demanda de todas as outras políticas. Então, nesse sentido, a síntese é, falta que o Brasil tome como questão central uma política de segurança pública. Porque aí nós vamos ter um plano nacional, que na minha visão, nunca tivemos. Nós tivemos ensaios, política que se enxerga o fim dela daqui a um ano, porque está vinculado a um orçamento. Eu citei o Pronace, o Pronace tinha data para acabar, porque ele tinha R$1 bilhão de reais disponível, acabou 1 bilhão, acabou o programa. No governo Fernando Henrique, ele lançou um plano que não tem uma ação concreta desse plano. Então, enquanto nós não tivermos no Brasil, como questão de Estado, resolver o problema de segurança pública, e aí eu acho que passa
necessariamente por um Ministério da Segurança Pública, passa por essa mudança da ação da polícia, passa por aumentar a capacidade do Poder Judiciário e do Ministério Público em atender a população. Porque fala assim, olha, por que no Rio de Janeiro, de acordo com esse dado do CONAMP, 96% dos inquéritos abertos não chegaram à conclusão? É porque o soldado é despreparado na UPP? Que relação de causa e efeito que tem? Nenhuma. Então não dá para a gente dizer que a política de segurança pública falhou no Rio de Janeiro porque o modelo UPP não deu certo, porque o soldado é despreparado. Não dá para a gente jogar tudo nas costas. Porque, Gonzaga, esqueceram também de apoiar esse soldado. Claro, no caso, o soldado deixou de ter um apoio. É extremamente grave, porque apesar desse indicador, os nossos presídios estão cheios. E sabe por que eles estão cheios? Por causa do flagrante. O confronto bélico, a guerra, ela se processa nesse terreno. Mas, a gente não investiga, mas os nossos... Mas aí tem um dado. Preso, mas tem um dado, Coronel. 32% são presos provisórios. Mas tem um dado que me incomoda quando nós falamos dos presos provisórios, porque é muito comum dizer, o Brasil prende mal. 99% de quem é preso no Brasil é preso pela Polícia Militar, tá certo? Enquanto a Lava Jato prendeu uns 100 e poucos, aí a Polícia Militar só num dia prendeu 1000, tá certo? Então, quem prende concretamente no Brasil é a Polícia Militar. Então, quando fala assim, a polícia prende mal, nos joga aí, eu sendo policial militar aqui, nos joga numa condição de uma incompetência sem tamanho. E, na verdade, quando nós analisamos os presos ilegais, eles se tornaram ilegais dentro do sistema. Se tornaram ilegais porque o flagrante encerrou e não fez a apuração correta, porque tinha direito à progressão de regime e não aplicou, porque ele tinha direito à liberdade porque não foi julgado. Então, esse preso ilegal... Aí eu discordo. Essa audiência de custódia não muda essa situação, isso vai deputado? se acerrar com a audiência de custódia, porque o previsto na audiência de custódia é uma reunião com o juiz em 24 horas. Sim. Ou seja, ele vai parar tudo o que ele está fazendo, inclusive de dar um atendimento àquele que é merecedor de estar livre, mas está preso, para que faça a tal audiência de custódia. E aí, eu faço um mérito aqui ao que o Coronel Ibis falou, da gente ter um judiciário mais próximo da população. Não é longe, não. É o chamado juiz de balcão da Bolívia que seja. É ter ali no plantão, mas aí o juiz vai ter que ralar. Vai ter que estar na madrugada dentro ali junto com a polícia. É o que a gente vê em filme, deputado, que você está falando. Olha, dependendo que a pessoa faz um delito de trânsito, vai lá. Sim, mas o juizado de tem uma proposta, inclusive polêmica, que está pensada aí. Só que a proposta é a PEC 89, de 2015, ela cria o juizado de instrução, mas é para resolver o problema dos delegados. Aí não dá. Porque cria o juizado de instrução, mas transforma o delegado em juiz. Aí é brincadeira. Mas tudo quando se começa a discutir essa questão de poder, disputa entre instituições ou entre elementos de instituições, é porque falta algo central que realmente convença, motive e leve à solução do problema. Coronel, vou aproveitar que a palavra está com o senhor. A gente tem 5 minutos para terminar o programa. Só suas conclusões em 1 minuto, por favor. Minhas conclusões é que voltam àquela situação de que não há... todo o agravamento da situação da segurança pública no Brasil é decorrência da crise como um todo e, particularmente, de políticas equivocadas levadas a termo em termos de segurança pública, em que o foco foi a repressão, o foco foi colocar unidades policiais na rua cada vez mais em contato com a sociedade, sem que ela tivesse a solução ao problema central, que é droga, que é gente sem ocupação, gente sem perspectivas, etc. Então, a solução passa por um grande acordo nacional, por um grande entendimento nacional do que se queira de segurança pública, do que se queira em termos de educação, do que se queira em termos de... Porque, como disse o deputado Eduardo Bolsonaro, o pessoal fica fazendo apologia à droga, porque é uma droga leve, não sei o quê. Não existe droga leve, droga é droga, e se drogas leva a alguma situação equivocada. Então, nós temos que ter todo um conjunto de políticas educacionais, etc., que esclareça realmente os pontos que devam ser esclarecidos e que devam ser esclarecidos e que impactam, e pontos esses que impactam realmente a questão da segurança pública, que é o nível do macro lá embaixo, que acaba caindo na mão da polícia, que eu concordo sempre com o Coronel Ibis. Eu vou pedir só licença ao deputado Eduardo Bolsonaro, antes do senhor concluir, que é uma informação que eu encontrei, que eu achei importantíssima, que houve uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro de que os policiais que trabalhavam nas UPPs trabalhavam em condições análogas à de escravidão. Quer dizer, é um trabalho brutal. A jornada de trabalho dele, lá tem a chamada raiz compulsória, por exemplo, em que na folga, que já é aquele plantão, 24/72,
ou então, às vezes, até o 12 por 36, e na folga do policial, ele já compulsoriamente tem que retornar para trabalhar no batalhão. Diga-se de passagem, o policial recebe um salário humilde, mora na periferia. Até ele chegar em casa, tempo dele tomar banho, dormir 4 horas e retornar para o trabalho. Que policial é esse? Será que ele está preparado para trabalhar 24 horas após dormir apenas 4? Será que ele não tem filho? Será que ele não tem uma esposa? Então, é o que inclusive no Rio de Janeiro foi falado, né? É a politicagem das UPPs. Por quê? Porque parou de se pensar na sociedade, em um plano sério, e começou a usar aquilo ali como instrumento de troca de moeda. Falar, olha, eu acho bacana que se eu colocar o PP em 3 comunidades aqui, de repente a população vai ficar satisfeita comigo que sou governador ou secretário, e eu estou dando uma resposta para a sociedade. E como no primeiro momento estava tendo uma grande esperança depositada nas UPPs, isso aí acabou sendo usado como moeda de troca. Então é só uma das condições. Eu não vou nem falar que às vezes a UPP era um container, já imaginou trabalhar dentro de um container? E, fora isso, as armas que são apreendidas para fazer polícia quando tem confronto com traficantes, e o policial muitas das vezes, inclusive, ele retorna para sua casa desarmado, porque a arma dele fica presa na perícia. Então é um total descaso com o ser humano policial. Coronel Ibis, por favor. Eu quero me despedir dos nossos telespectadores para dizer o seguinte: se nós quisermos que efetivamente segurança pública seja um direito, como diz a Constituição, a gente precisa discutir segurança pública sim. Mas antes de discutir segurança pública, a gente tem que discutir segurança social. A gente precisa discutir no Brasil que tipo de ordem a gente quer que essas agências que compõem e que integram o campo da segurança pública efetivamente preservem. A que está aí me parece que é profundamente injusta e talvez por trás dela esteja essa violência monstruosa que está vitimizando 60 mil brasileiros. Segurança pública só vai ser efetivamente direito, como a Constituição diz, quando segurança social for direito. Então, o que a gente precisa avançar é num grande debate nacional sobre o tipo de ordem pública que a gente quer efetivamente desse Estado que se diz democrático e de direito. Muito obrigada. Deputado Subtenente Gonzaga. Primeiro quero reivindicar um programa nosso cuidado de direito dos policiais, né? Porque não é só esta situação do Rio de Janeiro, nós temos problemas sérios e que, como eu insisti no programa, que essa pauta, essa agenda, esse esforço de discutir a eficácia da segurança pública não passa por agenda corporativa, eu não quis inserir nenhum debate, mas não é porque eu não estou preocupado, não. Nós temos problemas seríssimos de direitos de policiais que são violados, que nós queremos discutir. Agora, eu começo o ano, né, despeço dos telespectadores, com uma expectativa boa para o ano 2017. E concordando, né, em grande parte com todos aqui, e pegando a última fala do Coronel Ibis sobre esse novo pacto. Eu tenho dito que, na minha perspectiva, a sociedade brasileira tem que refazer o pacto que fez na Constituinte. Na minha visão, na Constituinte, o pacto foi, olha, nós passamos por quase 30 anos de um regime ditatorial, vamos dizer assim, em que havia uma excessiva intervenção do Estado e agora não querem intervenção nenhuma. Então, não pode, a regra é não intervenção. E nessa questão da segurança pública, nós estamos num quadro de guerra que nós não podemos, e nós temos que refazer esse pacto. Ou para manter esse modelo de atuação e de intervenção do Estado nesse novo pacto social, certo? Ou de mudar, porque não é possível que nós continuemos criminalizando a pobreza a partir de um conceito básico de intervenção da sociedade. Quando é que um policial pode abordar um cidadão? Quando ele tiver fundada a suspeita. E no senso comum, qualquer fundada suspeita para um cidadão ser abordado é estereótipo, ou então o local que ele está. Então, esse é um exemplo, na minha visão, de como que nós precisamos refazer esse pacto, de como que o Estado vai poder intervir. E dizendo o seguinte, eu quero dialogar com segurança pública, dialogar com todas as políticas. Eu sei que é uma política transversal. Temos que dialogar com todas as ações de prevenção. Mas quero discutir a eficácia da atuação das polícias no Brasil. Com qualquer política, com qualquer valorização profissional, com qualquer financiamento, com qualquer efetivo, se nós, na minha visão, não discutirmos a forma de atuação das polícias, nós continuaremos sendo ineficazes na elucidação de crime e, por consequência, na prevenção. Acho que nós temos um potencial, inclusive, que o presidente Temer e qualquer outro presidente tem que olhar, nós temos uma capacidade de agir preventivamente e de entregar
elucidações de crime com muito mais qualidade, num valor muito maior, com o número de policiais que tem, com as agências que nós temos, se nós admitirmos mudar o modelo. Eu tenho esperança que esse ano 2017 a gente possa avançar, porque 2016 foi bastante perdido do ponto de vista concreto dessas mudanças. Se Deus quiser. Muito obrigada. Muito obrigada aos senhores. Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Obrigada pela audiência e até a próxima.